Oi, pessoal. Eu sou o Rafael Lessa, sou VP de Engenharia da Nelway. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paola, eu sou Product Lead aqui na Nelway. Hoje a gente vai falar de gestão de produtos e como que a gente faz isso na Nelway. E para começar, vamos falar um pouco de cultura de produtos. Paula, como é que a gente faz na Nelway? Para a gente falar da nossa, eu acho legal a gente falar o que é a cultura de produto. Então, quando a gente fala em cultura, a gente está falando de um conjunto de hábitos, valores, né, e crenças que favorecem algum conceito específico, nesse caso, o produto. Então, a gente pensa ali na formação de times orientados a alcançar objetivos, na parte de dar autonomia para as pessoas, para que elas consigam efetivamente se desenvolver e gerar valor para a empresa e para o produto, que no nosso caso aqui é a plataforma Nelly. Quando a E gente aí, fala falando. em, quando a gente fala em cultura, né, a gente fala em pessoas, né, Paula? E a gente movimentar pessoas para que as pessoas criem esses hábitos, né? Como é que tu vê isso no dia a dia que a gente consegue fazer esse movimento que as pessoas realmente criem hábitos, valores e crenças para que fomente essa cultura de produto? Legal. E aí eu acho que um dos valores da Nelway, se fala ser colaborativo, né? Então eu acho que isso está muito vivo na cabeça de todo mundo aqui dentro da empresa. Então a gente tem N situações em que a gente tem trocas constantes com as pessoas. Então a gente tem chapter de PO, a gente tem encontros ali para mostrar o andamento das suas iniciativas. Então, se você está numa parte do Discovery, se você está entendendo qual o problema, se você está efetivamente definindo qual é o teu backlog, como você está priorizando. Então, isso tudo a gente tem trocas constantes entre as pessoas do time para que ninguém se sinta sozinho ali dentro, né? Então a gente está trocando isso constantemente. E eu acho isso muito legal, porque não é só o pessoal de produto, tem todo o pessoal ali de design que está junto, desenvolvendo isso juntos, né? E claro, também não podemos esquecer de toda a parte ali de engenharia e desenvolvimento, porque ninguém faz produto sozinho. A gente está ali dentro de times multidisciplinares, criando isso e constantemente desenvolvendo no nosso dia a dia. Uma coisa legal que eu vejo que vocês acabam fazendo no Chapters, né, é o design critique, né? E eu vejo muito em outras situações onde os POs eles acabam sendo isolados nos seus times, diferente de um desenvolvedor, né, que tem mais desenvolvedores atuando junto no dia a dia, o PO acaba sendo uma figura muito solitária, né? Product Owner ou Product Manager acaba sendo uma figura muito solitária dentro do time, né? E eu vejo que na Nel a gente tem essa integração dentro dos chapters, né? E uma dinâmica que roda dentro desses chapters, né, de Product Owners, é o Design Critique, né? Fala um pouquinho como é que é essa experiência, assim, de ter o Design Critique, como vocês fazem isso no dia a dia. Boa. O Design Critique, na verdade, ele não é nem só com os POs, entram todos os designers, né? E aí um negócio que eu acho muito, desculpa a palavra aqui, mas muito foda, é que o Design Critique, ele tira a pessoa tira a pessoa da tua zona de conforto, né? Em que você vai ter que estar lá mostrando e como você desenvolveu, o que você pensou, qual foi teu racional e até como você conseguir expor as ideias de forma bem clara. Ele também te deixa próximo de pessoas que não estão naquele contexto diariamente. Então, assim, realmente você consegue atrair ideias e situações e opiniões ali que vão realmente fazer com que o seu produto se desenvolva de uma forma mais estruturada, né? Em que você está pensando em várias coisas e não só pensando naquele teu mundinho. Então, acho que isso assim é um dos maiores diferenciais ali que agrega de uma forma excepcional na construção e no desenvolvimento do produto. Pô, muito legal, né? A gente pensar em cultura, e a gente fala hoje muito sobre cultura, né? Sobre as pessoas, e ver essa união, né? Realmente de um time que pensa no produto, mas não é um único time, né? O time de UX está junto, os tech leads estão juntos, os desenvolvedores, na concepção de todo esse desenvolvimento desse produto, né? E Pois é. aí isso vai Desculpa. passando para todos, né? Acaba que essa cultura ela vai permeando, não fica concentrado numa única área, né?
Pois é, eu ia falar exatamente isso. Quando a gente fala de cultura, ela não está a cultura de produto só nos POs ou só na parte de produto ali e de design. Ela é uma cultura geral, então todos os desenvolvedores também estão pensando na evolução do produto, a pessoal ali de qualidade e dando ideias e como evoluir, como melhorar. Então, assim, eu acho que é muito geral mesmo da empresa, né? Tá todo mundo ali focado em desenvolver o melhor produto para o cliente e evoluir isso, entender realmente qual o problema do cliente, como a gente vai crescer e se desenvolver. Tu comentou sobre a colaboração, né? Tu falou que dos grandes valores da ANEL é o nosso ambiente colaborativo, né? A gente cria documentos, a gente sempre parte de um documento colaborativo e vai construindo essa visão, né? Se tu fosse botar mais um valor ou mais uma crença nessa cultura de produtos, o que tu pontuaria, Paula? Assim, eu tô bem na dúvida em relação ao que eu botaria, mas eu acho que tem uma coisa que, falando aqui nessa parte de cultura, é excepcional. O ser ousado. A gente tem o valor de ser ousado. Então, é assim, sair da caixa, sair da zona de conforto, cruzar fronteiras de disciplina, então entender um pouco do mundo ali, tanto do desenvolvimento, tanto de produto, tanto de design, vendas, como isso é vendido, como as pessoas atraem os clientes. Então, assim, eu acho que o ser ousado te faz ali entender o produto como um todo. Então, assim, eu acho que esse valor é o que eu comentaria aqui. Concordo. Não, o que eu comentei. O ser ousado traz muito sair da caixa, né? Construir soluções inovadoras, né? De tu romper as barreiras, né? Não ficar preso ao teu universo. Sim. Muito bom esse. O ser ousado e colaborativo, para mim, são dois valores que agregam muito numa cultura de produtos. E como, Paula, como é que a gente conta um pouco como é que a gente faz isso aqui dentro da Neoway, né? A gente faz essa gestão de produto. Boa. Então, aqui dentro da Neoway, a gestão de produtos, a gente tem que entender a interseção entre esses três pilares. O problema e a necessidade que o nosso cliente tem. E aí, quando a gente fala de problema e necessidade do cliente, a gente tem que entender esse cliente profundamente, né? Então, a gente tem áreas aqui dentro da Neoway que nos ajudam. Por exemplo, a área de CS Insights, que acaba sendo um super parceiro nosso, né? Trazendo efetivamente os problemas que os clientes ali estão tendo e as necessidades que eles veem para a evolução. Os objetivos estratégicos da empresa, porque eu acho que também é super importante a empresa estar direcionando ali para onde a gente quer crescer e se desenvolver. E é óbvio, a tecnologia que a gente tem disponível, né? Porque senão a gente não tem como fazer. Então, pegando essa interseção entre esses três pilares, a gente realmente faz a gestão de produtos, né? Não só o PO, como também todo o time. Então, tanto os desenvolvedores, designers, QA e o agilista que está ali também dentro do time, ajudando na evolução e no desenvolvimento, no desenrolar do dia a dia do time do time ágil. E nessa intersecção, né, Paula, quando a gente fala ali de objetivos estratégicos, as necessidades do cliente, a tecnologia disponível, né, e a gente achar essa intersecção. Tu vê que é fácil ou é difícil chegar nessa intersecção? Assim? Cara, eu acho que é muito difícil, mas é muito, como é que eu posso dizer? É muito animador, né? Assim, no dia a dia. Porque você tem que estar pensando em tudo, né? Você tem que estar pensando ali qual o problema, quais os objetivos da empresa, se isso está relacionado à tecnologia que a gente tem, esse desenrolar, essa comunicação constante, né? Entre as pessoas dentro do time, as pessoas de fora, os clientes finais que vão estar consumindo o nosso produto. Então, assim, fácil não é, né? Porque se fosse fácil ali, a gente não estaria constantemente estudando, né, e se desenvolvendo. Mas é muito gratificante quando a gente está fazendo e ver que aquilo que você fez realmente está sendo usado, está tá impactando o nosso usuário. A gente vê muitos produtos, né, que focam em gestão de produtos no contexto B2C, né? Então, quando a gente olha muitas empresas aí do segmento que a gente acaba olhando, né, e se inspirando, por exemplo, modelo Spotify de gestão de produtos, quando a gente vai no Nubank, por exemplo, né,
são tudo empresas que acabam atuando no modelo B2C, né? Que acaba que, quando tu vê a necessidade do teu cliente, tu no dia a dia que desenvolve aquele produto, tu se torna um cliente também, né? Então, acaba tu sentindo essa necessidade no dia a dia realmente também, muitas vezes, por estar usando aquele produto, né? Na Neue, a gente atua num contexto B2B, né? Então, nossa ferramenta ela é para empresas, né? Então, o que tu vê de diferente nesse contexto que dificulta ou não entender a necessidade do cliente? Assim? Cara, me colocar no lugar do cliente quando eu estou numa empresa B2B, em que aquele produto não efetivamente é o meu problema, para mim é muito complexo. Mas uma das coisas que a gente faz aqui é essa visão 360 do usuário, que a gente também faz ali em outras empresas quando a gente está pensando em B2C, né? Mas eu acho que B2B a gente quer entender o nosso cliente por completo, né? Então, a gente, por exemplo, tem em determinadas áreas, em determinados pilares de atuação, né? Clientes que são de diferentes ramos. Então, pode ser time de futebol, banco, uma indústria, enfim. Tem diversos ramos de atuação ali que estão em que os nossos pilares estão atendendo de uma mesma forma. Então, você ter essa visão 360 do usuário, ou seja, você entender o usuário, entender a dor que ele tem, conversar, entender, estar com o usuário constantemente, né? Então, claro, sempre, como a gente pode fazer isso? A gente tem entrevistas quantitativas, entrevistas qualitativas, a gente pode perguntar ali em alguma situação dentro da plataforma, né? Como ele se sente em relação a alguma coisa. Como eu falei anteriormente, ali a gente tem o time de CS Insights, então o pessoal ele traz para a gente muito claro o sentimento do cliente em relação a isso. Pesquisas de NPS também, que a gente consegue entender melhor o que o nosso cliente está sentindo, né, dentro da nossa plataforma, e esse acompanhamento constante ali, né? Aqui falando um pouquinho até de visão 360, né, que é a praticar a escuta contínua dos nossos clientes. Então, é a gente conseguir entender a fundo o que ele precisa e estar sempre do lado dele. A gente tem que estar do lado do nosso cliente, porque se a gente acredita que eu acho que isso vai resolver, não necessariamente resolve. Então, você tem que estar sendo um advogado exatamente do teu cliente e resolver e fazer com que, cara, o que ele está sentindo para eu poder resolver aquilo ali que ele faz, né? E ali embaixo também, como eu comentei aqui, a análise dos dados, né? Então, ter um entendimento aprofundado de métricas, tanto de engajamento, métricas de utilização, métricas de receita, enfim, análise de tudo que o cliente está vivendo ali para a gente entender quem é ele, o que ele precisa. O mapeamento das jornadas, né, de casos de uso que eles utilizam e a necessidade deles, né? Então, acaba que o mapeamento de persona num contexto B2B é muito importante, né? A gente ter clareza de quem são as nossas personas, quais são as jornadas que elas enfrentam no seu dia a dia realmente de execução, né? Para que a gente entenda o caso de uso, entenda o fluxo de trabalho, entenda as dores, entenda as necessidades, e aí sim criar soluções, né? E eu acho, como tu falou ali, um baita desafio realmente quando a gente fala em empresa B2B, né? De a gente conseguir resolver problema de outras pessoas, né? Porque no final é isso que a gente está fazendo, né? Entender as dores, ter empatia no problema do outro, né? E poder gerar umas soluções que vai resolver esse problema e vai estar satisfazendo ele a cumprir a atividade ou o trabalho dele no final do dia, né? E quando a gente bota um temperinho aí, Paula, também, né? Porque o contexto da NEL a gente trabalha com Big Data, né? Então ainda não é uma solução tão... Quando a gente fala em gestão de produto, não é uma solução que a gente também vê tanto no mercado, soluções de dados, né? E soluções de dados para tomada de decisão, né? E o que tu vê, assim, o que tu vê que tem diferença numa criação de produtos com base em dados do que uma criação de produto mais transacional, o qual eu quero automatizar um fluxo de trabalho, por exemplo? Sim, eu acho que até um ponto específico, quando a gente está falando de solução de produtos baseada em dados, né? Solução de problemas baseado em dados, né? A gente tem que pensar como a gente vai fazer a nossa plataforma. Porque o que acontece? Quando a gente está falando, se a gente pegar e desenvolver a nossa plataforma focado para algum dado específico, cara, não escala.
Então, eu acho que quando a gente está falando de dados, a gente tem que pensar em algo que é totalmente escalável. Então, assim, ter uma plataforma em que é agnóstica ao dado é uma dos pontos ali que eu acho que são super diferentes de quando a gente está fazendo um produto ali que o cliente vai efetivamente usar e que não é tão focado em dados, né? Mas quando a gente está falando de dados, a plataforma tem que entender qualquer dado. Se eu quiser incluir um novo dado na plataforma, essa plataforma não tem que bugar. Ela tem que conseguir ali entender aquilo ali como, enfim, alguma coisa ali, um ponto que é normal para ela. Então, isso eu acho que é um dos pontos que eu vejo mais diferença ali e dificuldade também, né? Porque você ter que pensar tudo de forma genérica é bem difícil, né? E pensar assim, isso aqui é genérico, mas nessa situação dá problema, e aí começar a pensar nas exceções e então, assim, tentar pensar da forma mais genérica possível. Eu acho que isso é um ponto ali de dificuldade e muito legal de resolver, porque eu gosto bastante, né? Para dentro ali de diferença. Realmente, tu criar um sistema que ele é análogo ao dado, né? Não é tão simples, realmente, né? Tendo em vista que nossa formação sempre se baseia no input-output, né? Quando a gente vai aprendendo tecnologia, né? Então a gente pensa numa solução que, opa, eu só quero ter uma casca aqui, vamos dizer, né? Do que eu quero ter uma visão dos metadados, mas não necessariamente do dado em si. Porque um dado, ele pode ter nomes diferentes para casos de uso diferentes, indústrias diferentes, e resolver problemas diferentes, né? Então, eu não posso simplesmente rotular um dado igual para todas as indústrias, todos os segmentos, todos os casos de uso, né? Então, às vezes, eu boto um label para o dado de forma diferente, dependendo do segmento ao qual aquele dado vai ser vendido, né? E, realmente, eu vejo que essa parte, quando a gente fala de plataforma, criar uma plataforma, né, que ela é genérica, se torna bem mais complexo realmente, né, quando a gente pensa em gestão de produto. Mas, independente, né, disso, acho que tem um ponto ali que comentou, né, que é a análise dos dados que a gente captura para entender como que esse usuário está navegando na nossa plataforma, o que ele está usando, o que ele não está usando. A gente tem algumas referências também relacionadas a isso, né, que é extremamente importante para a gente entender o uso mesmo do sistema, né, e da plataforma, né? Sim, e até em relação a isso, a gente tem, enfim, vários aplicativos aí, né? E essa análise de dados, ela tem que ser diferente por aplicativo, porque, por exemplo, se a gente tem ali um aplicativo que é de uso diário do cliente, a gente quer que ele tenha mais engajamento. Mas se a gente tem ali um aplicativo em que a gente vai olhar os logs, caso tenha algum problema, a gente quer que ele veja menos aquilo ali, né? Porque aquilo ali não é para dar problema. Se a pessoa está olhando ali, é porque não é para. Não tá, tem alguma coisa que não está certa. Então, acho que também essa forma de analisar os dados, né, e de entender as métricas é bem importante. E no final, né, é a gente entender o nosso usuário, né? A gente entender o nosso cliente, entender as pessoas que estão atuando e a gente criar realmente contextos de métricas, né, que vão atender esse sucesso, né? Mas se a gente pensar numa etapa lá no começo, né, se eu vou criar uma solução, se eu vou começar a entender o que o cliente, qual é a necessidade do meu cliente, como é que tu vê que a gente começa, né? Qual é a primeira etapa que a gente deve começar? Assim? Boa. A gente usa aqui, para essa parte ali de upstream, né? Então, de entendimento, o discovery. Então, como é que a gente faz ali para entender realmente as necessidades do usuário, né? Eu coloquei aqui mais descritivo quais são as etapas do discovery. Então, dividi ali em 4 etapas. Em que a primeira, a gente trabalha muito mais próximo dos designers e aí do UX Research, mais especificamente, né? Numa parte de entrevistas, né, de tabulação das entrevistas e entendimento ali da visão que o usuário tem sobre determinado assunto, para a gente realmente entender qual o problema dele. E se aquele problema existe, tá? Porque em diversas situações a gente recebe um problema que a gente acha que é um problema, mas na verdade a gente não está entendendo direito o usuário. Então, essa parte ali de entrevistas e de discussão, não de discussão, mas de alinhamento com o cliente, né? De entender o que ele está sentindo nisso.
claro, sem interferir ali, sem dar nossa opinião, que eu acho que isso é um dos principais, né, quando a gente fala ali de UX Research. É a gente entender o ponto de vista dele em relação a determinado assunto. E aí, depois disso, a gente vai entender se aquele problema de fato existe. Então, a gente vai identificar a jornada dele, entender quais são as dores que ele tem, entender quem são as personas que estão nessa jornada, que estão nessa situação ali, para a gente conseguir ter um desenho ali claro do que a gente tem de problema e do que a gente tem de necessidades dos clientes, dependendo de quem são essas personas, né? Depois disso, a gente já com esse problema, a gente pega e diverge ali na ideia de brainstorming, então da gente explorar hipóteses. Então a gente vai entendendo ali quais são as ideias, criando hipóteses e ideias ali para a gente satisfazer um problema específico. E aí a gente abre a cabeça, totalmente fora da caixa, né? A gente tem que ali pensar, né? O céu é o limite. Depois disso, a gente já tem essas ideias ali na mesa, a gente seleciona algumas, né? Claro, para não voar, porque também tem a questão ali da que a gente falou lá atrás, que é um dos pontos ali, um dos pilares para a gente poder fazer gestão de produto, é tecnologia disponível, né? Então, assim, se a gente voar muito longe, aquilo ali pode estar numa visão mais longo prazo, né? Mas no momento a gente vai desenvolvendo para chegar lá no ótimo, no perfeito. Mas com essas ideias ali, a gente começa a definir qual a mais promissora para a gente realmente testar. Então, pegar e colocar ali na mesa, prototipação, entendimento, fazer uma POC, ou, enfim, testar ali de alguma forma simples, né? Para a gente conseguir ir validando e iterando em cima disso, né? Que é um pouco desse ciclo de aprendizado que a gente tem aqui. Então, a gente vai pegar, testar, medir, aprender e vai fazendo esse círculo, né, constante, porque a gente está sempre em desenvolvimento, né, ali com foco naquele objetivo longo prazo, na visão que a gente tem de longo prazo. Essa parte do discovery é uma das partes que eu considero mais importante do fluxo inteiro, né? Upstream, enfim. Por quê? Né? Porque realmente é a parte que a gente consegue entender a necessidade do nosso cliente lá na ponta. Né? E um discovery bem feito, um discovery ao qual eu já saio, por exemplo, com métricas de sucesso do que eu quero medir aquele produto, né? Que está até no ciclo de aprendizado aqui. É realmente importante para eu saber que aquele produto teve sucesso ou não. Né? E acho que um ponto ali que eu acho legal no processo de discovery, né, é que a gente não pode se apegar da ideia. Né? Putz, essa é a minha melhor ideia e essa ideia vai dar certo, né? Por mais que algumas evidências mostrem, de repente, que não vai dar certo. Né? E eu acho que tem a questão de, num fluxo desse, né, a gente saber pivotar também as nossas ideias e entender que às vezes aquela ideia não é a melhor ideia para resolver o problema, né? E a gente rodou o ciclo aqui, construiu, mediu, aprendeu, né? E às vezes as pessoas não querem abandonar aquela solução que começou a ser criada, tem uma POC já feita, ou tem um MVP, por exemplo, né? Como é que tu vê esse lance de pivotar uma ideia, Paulo? Tu acha que é normal, uma cultura de produto é importante, não é? Cara, eu acho que é super importante, né? Porque a gente não tem que ser apegado a uma solução. A gente tem que ser apegado ali a resolver o problema. Então, é até algo assim que a gente discute aqui internamente com os nossos POs, até nas chapters, né? Que é justamente isso, cara. Se não deu certo, vamos aprender rápido, né? Errar rápido, aprender rápido. Para a gente conseguir ali resolver, focar no problema e não focar na solução, né? Focar em resolver efetivamente qual é o problema. Então, com certeza, saber pivotar a sua solução e pensar de novo e iterar ali em uma nova hipótese é imprescindível, né? Eu sei que muitas organizações, né, esse modo de pivotar não é bem aceito, né? Porque para te aceitar o pivotar, né, a gente tem que ter muito uma zona de segurança psicológica das pessoas, né? Sim. Que é permitir as pessoas errarem, né? E a gente aprende muito no dia a dia errando mesmo, né? A gente
É difícil a gente acertar uma solução de primeira, né? Ninguém acerta uma solução de primeira, né? Mas, e aí a gente tem que ter essa cultura, essa segurança psicológica dentro de um dos valores também da cultura de produto, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis de abrir mão de uma ideia, de dizer que foi errada aquela ideia, né? E porque muitas organizações entendem que o pivotar é retrabalho, né? Entendem que se tu pivotou uma ideia que tu, por exemplo, fez um MVP e viu que não ia dar certo, muitas organizações têm, putz, vamos ter um baita retrabalho aqui, né? Eu acho que na NEL a gente não tem isso, né? A gente tem uma cultura mesmo de discutir os erros, né? Aprender com eles, amadurecer com eles, né? E garantir essa zona realmente segura para que as pessoas possam pivotar suas ideias na construção de seus produtos. Né? Como eu é que acho você que sente assim? então, eu acho que aqui a gente tem uma cultura de muita autonomia das pessoas. Então, eu acho que essa autonomia que o pessoal tem, dá uma segurança para eles de que, cara, aquilo ali é a minha responsabilidade, eu quero ver essa parada crescer. Se eu peguei, entendi de alguma forma que essa que seria a melhor opção, mas depois eu vejo que não é, tá tudo bem, sabe? É bom você errar logo, do que você ficar lá 1 ano, 2 anos fazendo alguma coisa e chegar no final, aquilo ali não vai ter resultado, não vai ter retorno, né? Então, assim, errar no início. E eu acho que isso até da parte de autonomia aqui dentro da empresa, né? A gente tem os times ali as colmeias ali dos pilares de atuação que a gente atende de mercado, e cada pilar de atuação define a tua estratégia, né? A gente está aqui muito mais como um suporte para garantir que aquilo ali realmente vá para frente, né? Agora, os POs, eles têm muita liberdade para definir qual estratégia eles vão usar, para onde vai seguir ali esse produto de acordo com as necessidades do mercado e tal. Então, acho que essa autonomia, ela também gera uma segurança psicológica nas pessoas. E eu acho que isso é um dos pontos ali que eu vejo que muita gente que sai da ANEL e volta também, porque esse eu acho que é um diferencial da nossa empresa. Autonomia com responsabilidade, né? Então, as pessoas têm autonomia e executar um processo de discovery, executar um ciclo de aprendizagem traz essa responsabilidade, né? De a gente entender o que realmente está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido, tirar do baldinho, ir para o próximo desafio, né? Então, acho que realmente quando a gente fala em produto ou criação de produtos, né? O pivotar vai estar sempre ali, né? Não tem como a gente tirar ele do meio do caminho. Justamente se a gente tiver, muito mais ainda vai ficar claro se a gente estiver rodando esse ciclo de aprendizado. Muitas vezes não é rodado, né? Dentro de organizações, um ciclo de aprendizado do produto. Então fica se insistindo na construção do mesmo produto porque não tem essa clareza, né? E esse ownership, né, dos times e da área de produto, de product design, por exemplo, esse ownership de entender os seus produtos e o que faz sentido ou não fica realmente na mão dos times, né, e junto com os POs ali na construção desses produtos. Sim. E uma coisa muito importante também, que eu acho que é muito legal isso aqui, e isso mostra realmente como é a cultura de produto aqui dentro, né? Não tem top-down. Não é top-down, que isso é muito comum, né, nas empresas aqui no mercado em geral, né? Então, assim, realmente, cara, tipo de dentro para fora ali, né? É realmente ali a gente estudar e entender e buscar desenvolver algo que vai ter retorno, que vai dar valor e gerar valor para o cliente. E quando tu fala em medir, Paulo, o que geralmente é aplicado ali na medição desses produtos, assim? Boa. A gente tem as métricas que a gente está medindo ali dentro dos times, né? Mas a gente também trabalha com algumas ferramentas e dentre elas o OKR, né? Então, que é uma ferramenta ali de gestão de objetivos e metas. Então, a gente quer garantir que aquele objetivo ele está sendo alcançado, né? Medindo ali quais são as nossas chaves, né? De solução, os nossos key results, que a gente chama ali, que são mais quantitativos, né? Então a gente está sempre, além de estar medindo ali o engajamento e tal, a gente tem que garantir que o nosso produto tem sucesso a partir de métricas que vão garantir o impacto dele no negócio. Então pode ser de usuários ativos, receita, métricas relacionadas
ao engajamento, métricas relacionadas até a métricas técnicas, né? Então, quando a gente fala ali que a gente está vendendo, a gente consegue ver receita ali de forma mais direta. Mas, por exemplo, se a gente está falando de um time de plataforma, a gente não consegue medir tão diretamente ali a receita, né? Isso é muito mais indireto. É a gente garantir que a nossa plataforma está no ar, que a gente tem um tempo de resposta cada vez mais baixo, que a gente consegue impactar ali de uma forma mais clara para o cliente final e não efetivamente para o valor ali de receita, né? Tu tocou num ponto, né, que não é tão comum, né? E aqui na Neo a gente fala muito, né? Que é gestão de produto de plataforma, né? Então, o que a gente considera muito dentro da Neo, né? Que no final tudo a gente faz gestão de produto. Então, desde um time de infraestrutura, né, que a gente tem dentro da Neo, que é o nosso time de engineer productivity, esse time ele pensa em produtos para melhorar agilizar, né, ou melhorar a produtividade dos desenvolvedores, né? Por exemplo, ele não é um time de infraestrutura para receber tickets e resolver o problema, né? Eles criam produtos, né? Criaram produtos como o Gênesis que a gente tem para resolver problemas dos devs, né? E aquilo se torna um produto onde todo mundo pode colaborar, onde tem os seus feedbacks, né? A gente mede, faz o ciclo de aprendizagem e assim por diante, né? E a gente tem todo o outro time de plataforma também que a gente encara como produto e os clientes são os nossos desenvolvedores ou nosso time de serviços, por exemplo, né? Sim, ou os data science também, né? Ou os data science, exato. Como time de Big Data ali, a gente tem uma colmeia ali focada na parte de Big Data e Analytics, né? E facilitar ali as criações e evoluções de modelos de Machine Learning, né? Pelos Data Scientists. Paula, um ponto que tu tocou, né, foi a questão de plataforma, né? E o que eu vejo aqui na Nelway é que a gente encara a plataforma como produto. Então a gente faz gestão de produto nas plataformas, né? Em muitas organizações, por exemplo, tem um time de infraestrutura que é um time que recebe tickets. E na Nelway, o nosso time que era de infra, né, ele chama até Engineer Productivity, ele é um time que provê produtos para os desenvolvedores. Então, a gente tem um produto que eles criaram, que é o nosso Gênesis, por exemplo, que automatiza, né, toda a questão de infraestrutura para os times, por exemplo, né? A gente tem outros times de plataforma também, né, de dados e assim por diante, que eles automatizam, os seus clientes são os desenvolvedores, são nossos outros times, né, os times que atuam entregando produtos para os clientes, são nossos times de serviços, por exemplo, também. Então, ali a gente faz gestão de produto, a gente mede, roda o ciclo de aprendizagem, a gente tem métricas também da nossa plataforma. Então, diferente de outras organizações, realmente, que pensam plataforma, muitas vezes, como uma área de P&D, né? Ou como uma área de infraestrutura que aquele time está ali para fazer atividades operacionais, muitas vezes, ou pesquisa e desenvolvimento, como no caso de P&D, né? E na Neo, isso é bem particular que eu vejo, quando a gente encara que toda a nossa plataforma que a gente tem de dados, de analytics, de infraestrutura, também é um produto entregue por esses times, né? E para mim isso faz toda a diferença, né? A gente tem até POs também nesses times de plataforma, que são times bem mais técnicos, né? Sim, e até nisso, quando a gente pensa ali num PO de plataforma, né? Como que a gente vai pensar dessa pessoa, né? Ela vai precisar necessariamente assim ser uma pessoa ali mais técnica com algum conhecimento de desenvolvimento para que realmente aquilo ali, porque quem vai ser o cliente dela? Vai ser um desenvolvedor. Então, até para gerar mais empatia, né, com o seu cliente, é importante a pessoa ali ser que a gente chama de Technical Product Owner, né? Que é uma pessoa ali que é um PO mais voltado para o lado técnico. Então, a gente tem dentro dos nossos times ali, como o Lessa falou, o time de Engineering Productivity, pensando ali na parte de infraestrutura, entender realmente como evoluir, né, uma plataforma de desenvolvimento, ou então como resolver os problemas dos data scientists, em que a gente tem uma plataforma de machine learning que facilita a criação de modelos e a evolução desses modelos de machine learning, né? Além do nosso outro time também de plataforma que resolve todos os problemas do nosso time de serviços, time de operações,
para resolver problema de todos os nossos usuários, né? Não só os usuários externos, mas também os nossos usuários internos da plataforma. E isso facilitou muito do nosso universo hoje em dia, né? Quando a gente atua com plataformas, né, e soluções voltadas para dados, né? Essas plataformas agilizam muito a nossa criação de produtos, né? E eu acho que uma dica assim que se a gente pudesse dar é que pensem em suas plataformas, pensem em seus times de P&D e os times também que cuidam da sua cloud, de infraestrutura, enfim, pensem que eles também são times que entregam produtos, né? Isso faz uma total diferença hoje em dia, né? De não só atender ticket, né? E sim criar produtos que resolvam problemas, porque o desenvolvimento também tem problema, né? A gente fala, né? Criar uma infraestrutura. Toda vez que eu criar um produto, eu tenho que partir do zero, não faz tanto sentido, né? Então, se tem um produto que agilize isso, faz muito mais sentido, né? E aí, um pouco se a gente refletindo, né? Isso é um pouco quando a gente começou falando de cultura, né? Como é que a gente fomenta? São pessoas. Quando a gente vê times muito técnicos também pensando em criação de produtos para resolver o problema de desenvolvedores, a gente está falando de uma cultura de produto realmente que está permeando toda a organização, né? Sim, não, total. Isso é bem geral mesmo, tá? As pessoas ficam, nossa, mas é verdade? Isso é real? Isso não é só ali o que a conversa que você está falando para vender? Não, cara, isso não é. Isso é real, assim. A galera realmente está querendo resolver os problemas dos seus clientes, né? Independente de qual time você é, independente de qual área você é. Isso é muito bacana. E a gente tem várias ferramentas que a gente usa aqui na Nelway, né, Paola? Se tu puder falar um pouquinho delas, quais as ferramentas que a gente usa aqui? Boa. A gente usa algumas ferramentas, né, para a gente fazer toda a parte ali de upstream, por exemplo, a gente geralmente coloca todas as nossas documentações dentro do Confluence. Quando a gente pensa ali numa entrega de valor, a gente organiza isso tudo dentro do Gira, né? A parte de discovery está documentada no Confluence, mas a gente também coloca isso de uma forma colaborativa, né, em algumas dinâmicas, enfim, dentro do Miro. O Google, né, enfim, o Docs, planilhas e tudo, apresentação também, né, a gente usa todo o pack ali do Google. Na parte de sketch, prototipação, a gente também usa ali o Figma para nos ajudar. E eu coloquei aqui o Power BI como uma ferramenta de análise, mas a gente também usa o Pendo, que não está aqui, para a gente ter uma análise também do engajamento ali, de como os nossos usuários estão usando a nossa plataforma. Bom, e a gente tem também auditorias, né, dentro da plataforma também, que a gente consegue medir o uso deles, né? Então, as ferramentas que... O Miro veio muito por causa da pandemia, né, de a gente conseguir fazer os desenhos de forma remota, né? E é uma baita ferramenta também, né, que facilita muito esse trabalho assíncrono nos dias de hoje, né? Porque acaba tu podendo desenhar uma jornada, desenhar as personas, todo mundo ir acompanhando o trabalho ali, né? Muito, muito legal, assim, né? E dessas ferramentas, Paulo, assim, que tu entende, né, que o time usa, elas são compartilhadas com todo o time, certo? Sim, com todo mundo. Se elas estão ali sendo compartilhadas, você coloca ali, ele está compartilhado geralmente com toda a Nelway, né? Então, você consegue entender ali, discutir, até quando, por exemplo, no Design Critique, alguém vai apresentar, geralmente ali, tá aqui o link do Confluence, que você pode dar uma lida e dar uma entendida ali antes da pessoa ir apresentar, por exemplo. Sim. A gente usa toda a suíte do Google, né? Então, a gente tem Google Docs, como a Paula falou, Google Analytics e assim por diante, né? Gestão de produto tem N ferramentas, né? Na prática, para poder fazer, né? São ferramentas muito para gestão criativa, né? Onde a gente consiga colocar nossas ideias e ir desenhando realmente, né? Como que pode ser, né? Quando a gente vai para o Miro, né? A gente tem os Canvas, né? Que até o Miro já traz, a gente usava no momento físico, por exemplo. Tem um Canvas que a gente pode fazer de propósito de valor, tem Canvas que a gente pode fazer de jornada, tem Canvas que a gente pode fazer da própria persona, né? Então, a gente acaba usando o Miro muito para isso, né? Sim, com certeza. Mapa de dores também, né? Algo que a gente usa ali bastante. E até para
Compartilhar objetivos também, né? Geralmente, quando a gente está pensando ali em colocar quais são os objetivos ali dentro do time, né? A gente também usa o Miro para poder compartilhar com todo mundo e todo mundo tá na mesma página e discutir junto em relação. E até a facilidade da gente conseguir discutir e debater as coisas assincronamente, né? Porque a gente está vivendo ali o remoto. Então, eu 100% remoto, né? Porque eu estou no Rio de Janeiro e a empresa é em Floripa e São Paulo. Mas isso facilita bastante, porque se alguém coloca alguma coisa ali no nosso board do Miro, aí já outra pessoa ali vai lá e comenta. A gente entra ali num debate assíncrono. Então, é muito bom. E o nosso time, né, de Product Design, né, ele vem crescendo bastante, né, nesses últimos tempos, né, justamente fomentado por essa gestão de cultura de produtos, né, e também de UX, né. Nossa área, né, de Product Design, ela engloba, né, POs e UX, né. Sim, aí aqui eu coloquei dividido entre os POs, né, em que a gente tem falando ali os POs dos aplicativos, aplicações que a gente tem, os Technical Product Owners, que são os TPOs focados ali nos times de plataforma, e os DPOs focados em times de analytics e na evolução ali da estratégia de dados para a plataforma. Os UX designers e a gente está montando aqui, evoluindo no nosso time de UX Research, para justamente dar esse apoio à parte ali de discovery, de entrevistas, junto com os POs. Tu trouxe duas características aqui, né, que a gente não vendo tão normalmente, né. Uma é DPO, né. Fala um pouquinho mais do DPO, né. Como que a gente acabou criando, né, esse papel justamente porque a gente é uma empresa de dados analíticos, né. Sim, Então, na verdade, o DPO, ele foi criado por uma necessidade que a gente descobriu na prática, né? Não foi algo que foi tão assim, vamos pensar num novo papel. A gente tem necessidades dentro dos nossos times, né? Da galera que é mais focada ali para dados. Então, nessa entendimento dos dados e na gestão ali de modelos de machine learning, evolução desses modelos, entender se aquilo ali está rodando, se está fazendo sentido. Então, realmente definir a estratégia de dados para a empresa, né? Qual dado faz sentido para o cliente? Esse dado não é um dado necessariamente um dado bruto ali, né? Ele pode ser um dado agregado. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai criar isso? Qual vai ser a estratégia de venda dele também, né? Porque a gente, quando vai colocar algum produto ali para o mercado, a gente pensa ali no soft launch, no hard launch, para a gente entender quem primeiro num público pequeno, depois realmente colocar ali para todo mundo que é nosso cliente, né? Então, esse pessoa ali focada em dados, ela vai definir e desenhar melhor essa proposta de estratégia de dados para os times de produto. Legal, né? A gente tem essa característica muito forte, né? De a gente acabar entendendo as necessidades que a gente tem, não criar papel por criar, né? A gente vai entendendo as necessidades e as dores que a gente vai tendo, entendendo até o nosso cliente, né? Para que daí a gente possa pensar quais esses papéis que a gente tem que criar dentro da nossa estrutura, né? Para que a gente resolva uma dor e um problema, porque senão a carga cognitiva fica muito grande para as pessoas entenderem tudo, né? Entender todos os dados, entender caso de uso, entender jornada, enfim, acaba que a gente acaba quebrando até para diminuir a carga cognitiva das pessoas, né? E aí, se a gente fosse pensar assim, a gente tem algumas indicações de literatura, né? Que a gente pode passar aí para o pessoal, né? Que são literaturas que a gente se baseia muito no nosso dia a dia, né? Na construção dos nossos produtos, né? Inclusive, aproveita aí para tirar o print da tela, que são livros ali super interessantes para a gente pensar na criação de novos produtos, qual é a parte do ciclo de aprendizado, como fazer rediscovery, como evoluir no teu produto, né? Ali eu coloquei também o Lean Inception do Caroli, né? Quando a gente está pensando num novo produto e como a gente vai realmente desenhar ele, criando ali a dinâmica, né, da Lean Inception, que eu acho muito, muito maneira. O Storytelling com Dados, eu acho bem legal esse livro, porque é uma dificuldade que eu vejo, assim, geral.
É você conseguir explicar de forma clara os dados que você tem, e não pegar e colocar uma planilha ali, né? Tipo, isso aí é o que a gente tem. Não, cara, pega e gera inteligência com esse dado e explica isso de forma clara e boa, né? Então, visualização de dados, como fazer isso, como pensar, é bem, bem legal esse livro também. Tem mais um monte de literatura, né? E se não haja dúvida, gestão de produtos, se for procurar, né? Veio um monte, mas essas realmente são muito boas, né? A gente se baseia muito nelas. E se eu pudesse dar uma dica, depois a Paola também, eu daria uma dica que é construir o seu modelo. Né? Por mais que a gente tenha literaturas, por mais que a gente tenha vários modelos que são rodados nas outras organizações, né? Eu acho muito importante interpretar esses modelos e adaptar à sua realidade, que é muito do que a gente fez na Nelway, né? A gente criou uma gestão de produtos Nelway, e não necessariamente a gente pegou uma literatura e tentou tombar essa gestão de produto dentro da Nelway. Muito pelo contrário. Então, acho que uma dica que eu daria é foque na cultura, né? Que a cultura é muito maior do que qualquer coisa que tenha, né? Em gestão de produto, processo, ou seja, as pessoas terem um mindset em criação de produto realmente, né? Onde tem que rodar um ciclo de aprendizagem contínuo e crie o seu próprio modelo de gestão de produto, né? E criando esse modelo seu, né, com base nas literaturas, com base no que as pessoas vão aprendendo de gestão de produtos, com certeza vai ter sucesso em construir produtos inovadores, construir produtos que vão ter fit com o mercado. A gestão de produtos é um processo, né? Então, ela não é um código, por exemplo. Então, ela tem um processo que é entender o cliente, né, conseguir desenhar essa persona, desenhar a jornada, mas cria os papéis que se adaptem à sua realidade, como a gente criou, cria um fluxo e processo que adapta à sua realidade, né? E aí sim acho que as pessoas sempre vão ter sucesso na gestão de produtos. Sim. E até acho que uma palavra que é bem legal, que resume isso, é adaptabilidade. Cara, adapta os processos às suas necessidades e não se adapte aos processos, porque isso só vai te fazer ali ficar fechado dentro de uma caixinha. E não é essa a ideia. A ideia é, cara, você se abrir, é você pensar ali totalmente fora da caixa. Pô, essa metodologia faz sentido para mim, essa aqui faz sentido para mim, eu posso mesclar um pouco dessa com um pouco da outra e você desenvolver ali o teu melhor modelo, né? Garantir que aquilo ali realmente vai te fazer resolver aquele problema. E não tem nada escrito em pedra. Se você fez de uma forma e viu que aquela não foi a melhor forma, itera em cima disso e evolui. Porque é assim que a gente vai se desenvolver, né? E vai aprendendo nesse ciclo de aprendizado constante. Então, acho que essa é a minha. É a adaptabilidade, realmente, né? Cria o seu modelo, cria o seu processo, cria as ferramentas que vai utilizar, né? Os canvas e tudo mais, né? E vai se adaptando, né? No decorrer da criação dos seus produtos. Na Nelway, né, a gente tem uma característica, a gente tem um processo parecido, né? Mas os POs têm autonomia também de poder usar as técnicas necessárias para cada produto, né? Que eles vão criar, né? Então, por exemplo, tem casos que eles usam uma visão mais padronizada do Lean Inception, né? Até do Caroli, por exemplo. Tem casos que a gente vê que são produtos mais simples, a gente não roda o fluxo inteiro, né? Que a gente já tem clareza do que vai acontecer. Então, a gente tem essa autonomia no nosso processo também, né? Não é uma caixinha fechada que, opa, eu tenho que sempre fazer todos os canvas, eu tenho que sempre executar todos os passos, todas as atividades, gerar todos os artefatos, né? Então, a gente consegue se adaptar mesmo no dia a dia, mesmo dependendo de qual produto eu estou criando, né? Se é um produto de inovação, se é uma evolução de um produto, né? Ou se eu estou melhorando alguma coisa na nossa operação mesmo do dia a dia, né? Acho que o último ponto também, e se desse uma dica de não fazer, Paulo, o que tu daria para as pessoas para não fazer? Não fazer? Não tenha medo de errar, porque tá tudo bem, sabe? Todo mundo vai errar, a gente aprende errando. Então, assim, não tenha medo de errar, testa, itera e foca em resolver o problema. Acho que isso é muito importante. Não tenha esse medo, tá? Vai acontecer, é normal. Eu complementaria o teu, não sejam apaixonados pela ideia, né?
Eu complementaria com esse, né? Errar e não ser apaixonado pela ideia. Sim. O objetivo sempre que a gente tem que pensar de executar um processo de discovery, por exemplo, é a gente validar ou invalidar aquela ideia. E invalidar, eu tive tanto sucesso quanto eu validar aquela ideia, né? Então, o sucesso não é só baseado nas ideias validadas, mas sim também nas ideias invalidadas, né? Aquelas ideias que eu vou realmente jogar para a lixeira e dizer, ó, isso não vai para frente, né? Então, errem, como a Paula disse, iterem, né? E não se apaixonem pela ideia de vocês, porque se você estiver apaixonado pela ideia, vocês vão estar cegos, né? Na visão do todo e vão acabar não jogando ideias que deveriam ir para a lixeira e vão acabar indo para desenvolver mesmo. Sim, e também acaba que quanto mais apaixonado pela ideia você fica, mais frustrado você vai ficar no final, né? Porque aquilo ali não vai para frente. Exato. Comemorem, né? Tem rituais de comemoração quando uma ideia vai para o lixo, sabe? Tipo, comemorem ideias que não foram para frente, que a gente descobriu cedo, né? Não é, a gente não tem que comemorar só as vitórias, né? Digamos, as derrotas também têm que ser comemoradas para a gente aprender para melhorar para o próximo, né? Então é isso, pessoal. A gente queria agradecer, né? E espero que a gente tenha aí, né, mostrado um pouco como a gente faz gestão de produtos na Neoway. Show, beleza, valeu, gente. Muito obrigada. É isso e até a próxima. Até a próxima.